O Uruguai está atravessando um período crítico, marcado por uma série de desafios econômicos que abalaram profundamente sua estabilidade. Com uma população que envelhece rapidamente e uma forte dependência das indústrias agrícolas e de turismo, surgem questões essenciais. O país conseguirá manter seu ritmo de crescimento? A crescente pressão sobre o mercado de trabalho torna essa pergunta ainda mais complexa. Anteriormente considerado um modelo de estabilidade na América do Sul, o Uruguai agora enfrenta uma série de problemas financeiros graves. O cenário é alarmante, com sinais claros de um possível grande colapso iminente. A estagnação econômica, a crise no setor agrícola e os problemas financeiros são fatores críticos por trás desse declínio. Vamos analisar como o país chegou a essa situação e o que isso significa para o futuro. Eu sou Gustavo Mieczikoneski e você está no Econotalks. O Uruguai está em crise. Após o aumento dos preços de energia e a saída de várias empresas internacionais, o Uruguai está mergulhando em uma crise econômica sem precedentes. A inflação alcançou 9,5% em 2024, corroendo o poder de compra das famílias e tornando os bens essenciais cada vez mais caros. O desemprego subiu para 8,3%, afetando particularmente os setores de construção e serviços. A produção industrial caiu 2,7% no último ano, enquanto as exportações, especialmente de produtos agrícolas, caíram 4,5%, agravando ainda mais a recessão econômica. A crise está impactando diretamente a renda e o bem-estar da população, com um aumento de 10% na pobreza. O futuro do Uruguai está cada vez mais incerto, com as bases econômicas do país profundamente abaladas. Mesmo com tudo a seu favor, o Uruguai está em queda livre. O país, que já foi um modelo de estabilidade e progresso, agora enfrenta uma crise profunda de competitividade e desigualdade. Nos últimos anos, o Uruguai perdeu mais de 50 mil habitantes, enquanto milhares de empresas têm buscado outros mercados mais favoráveis. A saída de pessoas e empresas resultou em uma fuga de capitais que comprometeu ainda mais a economia local. Além disso, a crescente desigualdade é evidente. Enquanto a renda dos 10% mais ricos continua a subir, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou 10%, e a crise habitacional atingiu níveis críticos em cidades como Montevidéu. Esse cenário alarmante é um indicativo claro de que o Uruguai, apesar de suas vantagens naturais e econômicas, está perdendo sua posição e enfrenta desafios estruturais que exigem soluções urgentes. A produção industrial continua caindo e já alcança 1,8% no primeiro semestre de 2024 em comparação ao ano anterior. A concorrência das indústrias argentinas e brasileiras tem sido intensa, levando a uma queda nas exportações de manufaturados em 3,8%. Este é o maior retrocesso na indústria uruguaia desde a crise econômica global de 2008, com setores-chave, como o de alimentos e de tecnologia, sofrendo reduções de produção de 4% e 3%, respectivamente. A desaceleração industrial está colocando em risco milhares de empregos, com a previsão de um aumento de 6% nos cortes até o final do ano. A economia do Uruguai tem enfrentado dificuldades significativas desde o início da crise mundial, causada pela pandemia, que resultou em um aumento de 20% nos custos de energia. Fortemente dependente de importações de petróleo e gás, o Uruguai viu sua economia contrair 0,5% em 2023, com previsões de uma nova contração de 0,7% em 2024. As exportações também sofreram um declínio de 4% devido às mudanças nos padrões globais de comércio. O alto custo de vida tem se tornado um fardo crescente para as famílias uruguaias, com a inflação elevando os preços dos alimentos em 8,3% e os custos de moradia em 5,7% só no último ano. Além disso, a escassez de trabalhadores qualificados tem se tornado um problema estrutural,
com um déficit de mais de 40 mil vagas não preenchidas em setores essenciais, impactando diretamente a produtividade e o crescimento econômico do país. O Uruguai está enfrentando uma recessão devastadora, considerada a mais grave em mais de uma década. Com uma inflação anual de 8,2% em julho de 2024, os preços dispararam, tornando o custo de vida insustentável para muitas famílias. A Câmara de Comércio do Uruguai alertou que o país está entrando na mais longa recessão, prevendo que essa contração econômica se estenderá por vários anos. A taxa de desemprego, atualmente em 9,1%, está projetada para aumentar significativamente, atingindo 11% até o final de 2026. Esta crise econômica está resultando no pior nível de vida em mais de 15 anos, com salários reais em queda livre e uma pobreza crescente. As famílias estão lutando para sobreviver ao caos. A combinação da inflação alta, desemprego crescente, uma recessão prolongada está devastando a economia uruguaia, deixando um rastro de dificuldades e incertezas. Milhares de pessoas estão abandonando o Uruguai em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Entre 2023 e 2024, mais de 50 mil uruguaios deixaram o país, uma migração não vista em décadas. O Uruguai, que antes era considerado um exemplo de prosperidade, principalmente na América do Sul, agora é visto por muitos como um lugar incapaz de oferecer a estabilidade que outrora prometia. Dados recentes mostram que a migração aumentou em 18% em comparação com anos anteriores, com muitos optando por se estabelecer em países como a Argentina ou mesmo nos Estados Unidos, onde as perspectivas econômicas são mais promissoras. Este abandono está exacerbando a crise demográfica, com uma força de trabalho cada vez menor e uma população envelhecendo rapidamente, agravando ainda mais os problemas econômicos e sociais que o país enfrenta. Estima-se que o Uruguai possa perder centenas de milhares de habitantes até 2030, o que aprofundaria ainda mais os desafios econômicos e sociais. Luiz Alberto Lacalle Pou, presidente do Uruguai, insiste que a estabilidade persiste apesar das dificuldades econômicas, inflação e desafios no mercado de trabalho. Embora alguns indicadores econômicos possam parecer positivos, eles mascaram problemas fundamentais. O desemprego historicamente alto sugere que o país enfrenta uma escassez crítica de mão de obra qualificada, indicando que as capacidades de produção estão esgotadas. Além disso, as receitas de exportação, especialmente na indústria do turismo e o agrícola, diminuíram drasticamente, agravando a crise. Isso demonstra que a pressão sobre a economia uruguaia, exacerbada pelos altos custos de energia e pela dependência de mercados externos, continua a crescer e a situação deve piorar. O Uruguai também enfrenta uma grave crise demográfica, com projeções indicando que o país pode perder até 200 mil habitantes até 2030. O envelhecimento acelerado da população, aliado à baixa taxa de natalidade e a migração de jovens em busca de melhores oportunidades em outros países, está criando um cenário preocupante. Essa redução drástica na população ativa pode agravar ainda mais os desafios econômicos e sociais que o Uruguai enfrenta, resultando em uma força de trabalho cada vez menor, aumento nos custos de vida e previdência social e uma possível estagnação econômica a longo prazo. A crise econômica e financeira que atinge o Uruguai representa um custo estimado em até 10% do PIB. O sistema financeiro está em colapso devido à fuga de capitais e o aumento dos juros dos bancos internacionais, o que obrigou o país a elevar suas taxas de juros e aumentar suas dívidas, aprofundando ainda mais a crise. O Uruguai também luta contra enchentes catastróficas, como as que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. O país tem enfrentado severas condições climáticas aí que resultaram em enchentes devastadoras, afetando a vida de milhares e causando danos significativos à infraestrutura. Este evento tem trazido à tona discussões urgentes sobre mudanças climáticas e gestão de desastres. As atuais condições climáticas sinalizam um desafio crescente para o Uruguai e para o mundo: o aumento da frequência e severidade de fenômenos extremos.
Embora o Uruguai ainda seja visto como um dos países mais estáveis na América do Sul, uma análise mais profunda revela desafios preocupantes. A crise econômica, combinada com o aumento do custo de vida e a fuga de empresas e residentes, está criando uma situação de instabilidade econômica e social. A desigualdade crescente, a perda de competitividade e as enchentes catastróficas colocam em risco o futuro do país. O Uruguai, que já foi um exemplo de prosperidade, agora enfrenta uma dura realidade de que, sem intervenções significativas, pode estar a caminho de um declínio prolongado. O que você acha? O Uruguai ainda tem chance de reverter essa situação? Deixe seu comentário abaixo e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Deixe o like se este vídeo fez sentido para você. Na voz de produção, Gustavo Mieczikoneski. Até o nosso próximo encontro aqui no Econotalks.